falando aqui com Paula, que hoje tem bastante gente, né? Não precisa nem pedir para chegar aqui para frente, já está todo mundo juntinho mesmo. Que alegria a gente estar aqui. Mais um mês, mais um sábado, podendo aprender do nosso Senhor. Quem é que estava aqui no último encontro? De mulheres, a parte das mulheres. Quem está aqui pela primeira vez, nessa parte só das mulheres? Tem um pouquinho de gente. Então, a gente está estudando um livro, que é esse aqui. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Me perguntaram se iam vender esse livro aqui. Rose, está sabendo se já chegou para vender? Ainda não chegou, né? A gente vai passar esse ano aqui estudando esse livro. E no mês passado, a gente estudou sobre a introdução desse livro, sobre o progresso da mentira. E a gente vê que o objetivo desse livro é identificar algumas das mentiras em que as mulheres acreditam. E a gente não vai ver aqui uma lista exaustiva. A gente não vai ver aqui uma lista completa. Ah, são essas mentiras só que a gente não pode acreditar. Não existe mais mentira. A gente sabe que Satanás é o enganador mestre, né? Ele é o pai da mentira. Então a gente sabe que as mentiras dele são infinitas. Mas o que a gente vai ver aqui são algumas das mentiras que nós, mulheres cristãs, mais acreditamos. Geralmente, né? São mentiras mais acessíveis que nós acreditemos nelas. É claro também que ninguém acredita em todas as mentiras. Satanás, ele é muito astuto. E ele sabe exatamente onde ele pode nos atormentar. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Lembra quando Satanás chegou diante de Deus e Deus perguntou para ele: de onde vens? Venho de rodear a terra. E é isso que ele faz. Ele está o tempo todo nos observando. Não se enganem sobre isso. Ele está o tempo todo nos observando. Ele não é onipresente, mas ele tem os seus anjos. E eles estão o tempo todo nos observando, vendo como nós somos, e ele sabe exatamente quais são os nossos pontos fracos, ele sabe onde nós somos mais vulneráveis ao engano, e é exatamente ali, no nosso ponto fraco, que ele vai nos atacar. É exatamente ali onde nós somos frágeis que ele vai nos atacar. E quando a gente vai, quando a gente for começar a ver essas mentiras, a gente vai ver que, a princípio, nós podemos até negar que a gente acredite nelas. De maneira nenhuma eu acredito numa mentira dessa. Porque Satanás também, ele nos cega para as mentiras em que acreditamos. Ele nos faz pensar que, já que nós conhecemos a verdade, nós também acreditamos na verdade. Mas nem sempre conhecer uma verdade não quer dizer que nós acreditamos nela. E muitas vezes nós afirmamos que cremos na palavra de Deus, mas a forma como vivemos, nossas escolhas, as nossas prioridades, a nossa resposta aos momentos de dor, de aflição, muitas vezes a nossa forma de viver revela que nós não acreditamos de verdade, não acreditamos realmente naquilo que nós pensamos que acreditamos. Na realidade, aquilo que acreditamos, ele é revelado não por aquilo que nós conhecemos. Aquilo que acreditamos não é revelado por aquilo que nós declaramos, mas pela forma que nós realmente vivemos. Nós professamos a nossa fé, não simplesmente falando que nós cremos, mas da maneira como nós vivemos. Eu acho que no ano passado, ou retrasado, a gente falou sobre uma autora que chama Nancy Pierce, que ela fala sobre cosmovisão cristã. Ele chamou isso de estrutura de plausibilidade. Não adianta eu falar que creio em Deus, não adianta eu falar que creio na palavra do Senhor, se eu não vivo de acordo com como ela diz que eu devo viver. Eu posso falar à vontade, mas se eu não vivo aquilo, não adianta nada, ninguém vai acreditar naquilo que eu falo. E no mês passado, nós vimos que a mentira, ela tem uma progressão. Paula viu aqui com a gente. Primeiro vamos relembrar aqui rapidamente, antes da gente entrar no capítulo propriamente dito. Primeiro a gente ouve, lembram? Primeiro a gente ouve mentira. Depois a gente permanece na mentira, que a gente começa a considerar, será? Poxa, pode ser, será? Em terceiro lugar, a gente acredita naquela mentira. E depois a gente finalmente age de acordo com aquela mentira. Percebem que é uma progressão? E muitas vezes, essa progressão é tão sutil, que quando a gente se dá conta disso, a gente já está totalmente escravizada por essa mentira. E eu me lembrei do Salmo 1. Lembra do Salmo 1? A gente não vê uma progressão ali no Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda, não se detém
tem e não se assenta. É uma progressão também. A gente anda, o que tem? Eu estou só andando, não estou fazendo nada, não estou pensando, eu estou só andando. Mas de repente, você para de andar, você para ali. Aí começa a se interessar mais por aquilo que aquelas pessoas fazem. E aí você está tão cativado por aquilo que aí você senta. Isso mostra não só uma progressão das garras do pecado para nos aprisionar, mas também de como o pecado age na nossa vida, nos paralisando. Nós ficamos paralisados pelo pecado. E é assim que as mentiras fazem com a gente também, elas nos paralisam, elas tornam a nossa vida cristã infrutífera. E o que a gente vai falar aqui, Paula e eu, o que a autora também escreveu, a gente não quer que você concorde com tudo que a gente vai falar aqui, não é esse o nosso objetivo. Mas o que a gente quer é que você seja desafiada de verdade a buscar a verdade, como ela é revelada na palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é que você se sinta desafiada mesmo, a buscar essa verdade como ela é revelada na palavra de Deus, examinar e avaliar cada área da sua vida, não à luz do seu pensamento, não à luz do que as pessoas entendem, não à luz do que esse mundo diz, mas avaliar cada areazinha da sua vida, cada maneira de você viver, de você pensar, avaliar isso, confrontando à luz da palavra de Deus. Esse é nosso objetivo. E hoje nós vamos falar sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. Por que isso é tão importante? Porque aquilo que nós pensamos sobre Deus é o que vai pautar a nossa vida. Aquilo que nós pensamos como Deus é o que vai direcionar, que vai pautar também a nossa maneira de agir em todas as outras áreas da nossa vida. No início de cada capítulo desse livro, tem um diário sobre os pensamentos de Eva. E como a gente fez no mês passado, nós vamos ouvir hoje também o que Eva tem a dizer sobre essas mentiras que nós acreditamos sobre Deus. Querido diário, estou tão confusa. Ontem de manhã estava tão certa de tantas coisas. Agora não sei em quem ou em que acreditar. Nunca tive razão para duvidar de que Deus me amava. Eu tinha 1000 razões para acreditar que Ele era bom. Nunca me perguntei se Ele estava nos dizendo a verdade. Confiava nele, acreditava no que Ele dizia. Agora, por alguma razão, Ele não parece o mesmo Deus que caminhava, conversava e cantava conosco todas as manhãs. Se Ele é tão bom, por que não me impediu de falar com a serpente? Ou por que Ele me impediu? Por que Ele fez o fruto parecer tão bom? Por que Ele colocou a árvore ali, afinal? E por que se importava com o fato de comermos aquele fruto? Ele parece tão distante. Tenho medo dele. Disse que iríamos morrer se comêssemos daquela árvore. Isso parece ser uma punição muito dura. Não parece nada justa, especialmente para uma primeira transgressão. Hoje nos disse que temos de deixar o Éden. Por que Ele não pode nos dar uma segunda chance? Será que Ele se importa realmente com o que acontece conosco? Tudo isso está um caos. Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de examinar o nosso coração, de avaliar a nossa vida, Senhor, à luz da Tua palavra. Ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de desmascarar as mentiras que Satanás tem tentado colocar na nossa mente. Senhor, tudo isso nós sabemos que é graça do Senhor, que é a fidelidade do Senhor, que é a misericórdia do Senhor na nossa vida, ó Pai. É o Teu cuidado, Senhor, por nós, Suas filhas amadas, ó Deus. Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê a graça de a cada dia crescer no conhecimento do Senhor através da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de a cada dia te conhecer como o Senhor realmente é, ó Pai. Para que possamos te adorar como o Senhor quer ser adorado. Para que possamos te amar e te servir da forma que a Bíblia nos ensina, ó Pai. Senhor, desvenda os nossos olhos, ó Deus, e fala, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Por que que é tão importante a gente identificar e desmascarar as mentiras nas quais acreditamos sobre Deus? Por que é tão importante a gente saber o que é mentira a respeito de Deus? Hannah Smith, ela diz o seguinte: tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora. Porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Olha só, o caráter do adorador, ele vai ser sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Se é um Deus cruel, um Deus vingativo, o adorador também será assim. Mas se é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, clemente, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Olha a importância da gente conhecer o Deus que a gente adora. Tem um livro muito interessante que fala também sobre isso. O livro se chama Você se torna aquilo que adora, do Bill. E nesse livro, ele define o pecado, veja só, ele define o pecado como a reorganização da existência em torno do ego. Eu vou reorganizar toda a minha vida, toda a minha existência em torno do meu ego, para satisfazer os meus interesses, para alimentar as minhas vontades. E assim o ego, o meu eu, ele se põe no centro da existência e no lugar de Deus. E assim o sentido da minha vida passa a ser eu me tornar autônoma, independente, para alcançar os objetivos e os limites estabelecidos pelo meu eu. Então a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ela é ignorada. E o que passa a ser o foco é a sabedoria humana. E se a sabedoria humana está no lugar da sabedoria de Deus, ela passa a ser uma sabedoria idólatra, porque tudo aquilo que está no lugar de Deus é um ídolo. É muito semelhante aos fariseus. Vocês se lembram dos fariseus? Lembra o que Paulo fala dos fariseus aí em Romanos 10? Eles falam, o apóstolo Paulo fala o seguinte: eles têm zelo por Deus. Imagina, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E é assim que muitas vezes a gente faz. A gente despreza a justiça de Deus e a gente estabelece a nossa própria justiça. A gente despreza os mandamentos de Deus e estabelece os nossos próprios mandamentos para nos tornarmos autônomos e satisfazermos as nossas vontades. E é por isso que é fundamental, por isso que é importante a gente entender que aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Se o que acreditamos sobre Deus estiver pautado, alicerçado na palavra, se o que acreditamos sobre Deus não estiver pautado na palavra, se o que a gente acredita sobre Deus não estiver exatamente como a Bíblia diz, nós estaremos criando para nós um Deus falso. Nós estaremos então adorando a um ídolo. Muitas vezes a gente fala que idolatria é coisa de outras religiões, né? Não, são os idólatras. Mas quando Deus escreveu os 10 mandamentos para o povo, Ele estava escrevendo para o seu povo. Não era para o povo pagão. Estava escrevendo para a gente ter o cuidado de não colocar nada no lugar de Deus. Então, aquilo que acreditamos a respeito de Deus determina o nosso modo de viver. E se a gente acredita em conceitos que não são verdadeiros, nós estaremos acreditando num Deus que também não é verdadeiro. E com o tempo, a gente sem pensar, sem perceber, a gente acaba acreditando nessas mentiras que a gente criou na nossa mente. É muito comum a gente criar na nossa mente um Deus que se adequa às nossas necessidades, não é? Quando Ele fala que a gente organiza todo o nosso sistema para atender às nossas necessidades, é muito comum a gente falar assim: o meu Deus não é assim não, o meu Deus é um Deus amoroso, o meu Deus é um Deus que ama todo mundo do mesmo jeito, mas assim, tudo tendendo a você encontrar as respostas para as suas críticas, não é? Para a sua maneira de viver. O meu Deus não é assim não. Mas como é o Deus da Bíblia? A gente não pode estar interessado em saber como é o meu Deus. O meu Deus, ele tem que ser o Deus da Bíblia, se eu estou adorando um ídolo. E aí, o que acontece? Se a gente começa a adorar um Deus falso, um Deus que a gente cria na nossa mente para se adequar às nossas necessidades, a gente passa a viver como se Deus mesmo não existisse. E muito embora a gente professe uma fé, muito embora a gente fale que é cristã, a gente fale que crê em Deus, na prática a gente vai estar vivendo como ateu. Isso a gente chama de ateísmo prático. Não é um ateísmo declarado. Não, eu sou cristã, mas eu vivo o tempo todo de maneira como se Deus não existisse, como se Ele não fizesse parte da minha vida, porque eu criei um Deus só para mim.
Eu criei um Deus que atendesse às minhas necessidades. E Jesus fala isso lá em Mateus. Lembra que ele fala lá? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é fácil a gente honrar o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está tão distante dele. Só ele que sonda o nosso coração. Só ele que sabe o que se passa aqui dentro. Então é muito fácil eu falar que acredito nele, que confio nele, que aconteça o que acontecer, eu estou fechada com ele, ele é o meu Deus. Mas aí de repente quando o barco começa ali, ó, a balançar, quando as dificuldades começam a aparecer, aí nós vamos revelar em que Deus nós verdadeiramente acreditamos, como é esse Deus que a gente verdadeiramente acredita. Isso é tão importante que lá no Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Comentado, ele fala que é pecado contra o primeiro mandamento a ignorância sobre Deus. É pecado, eu estou pecando contra o primeiro mandamento se eu sou ignorante quanto ao verdadeiro Deus. Porque só tendo conhecimento de Deus é que nós podemos amá-lo como ele merece. Só tendo conhecimento de Deus é que nós podemos adorá-lo, é que nós podemos servi-lo corretamente. Não é como eu quero, não é como eu acho que deve ser. Lembram lá de Nadab e Abiú, que ofereceram para o Senhor fogo estranho, que eles colocaram na cabeça deles que tinha assim? Deus não aceita a adoração que não seja prescrita por ele na palavra dele. Então não adianta a gente achar que vai adorar o Senhor como a gente quer adorar. Nós devemos adorar o Senhor como ele deseja ser adorado, e só ele, para dizer como ele deseja ser adorado. Então, nesse sentido, para a gente tentar identificar algumas mentiras que permeiam a nossa vida, a proposta aqui é a gente estudar 6 mentiras. Me ajuda no tempo. O relógio ficou muito longe, né? E o meu aqui está pequenininho. Estudar 6 mentiras que a gente acredita sobre Deus. A primeira mentira que o livro traz é a seguinte: Deus não é realmente bom. Imagina, essa é uma mentira que poucas mulheres acreditam conscientemente. Alguém que tem coragem de falar isso? Deus não é realmente bom? A gente aprendeu desde criancinha, não é? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou cantando eu vou, Deus é bom para mim. A vida inteira a gente cantou isso, Deus é bom para mim. Nós sabemos disso teologicamente, intelectualmente também nós sabemos que Deus é bom. Mas será que lá no fundo do coração, muitas vezes não existe uma pontinha de dúvida? Será que lá no fundo do nosso coração não existe uma suspeita de que Ele possa não ser assim realmente tão bom? Pelo menos esse pode ser o sentimento de algumas mulheres que estão passando por momentos muito difíceis, por lutas pesadas, por dificuldades, por provações. Será que lá dentro do coração, poxa, será que Deus é realmente bom? Vocês já notaram como é que as pessoas contam alguma notícia feliz? Nossa, meu filho passou no vestibular, Deus é bom. Você lembra aquele resultado daquele exame? Deu negativo, Deus é bom. Lembra aquela ação que estava na justiça? Eu recebi, Deus é bom. Mas vocês já ouviram o contrário? Lembra aquele exame? Deu positivo. Mas Deus é bom assim mesmo. Deus é bom, Ele continua sendo bom. Lembra aquele filho que eu esperava voltar? Ele não voltou. Mas Deus é bom, independente de qualquer coisa, Deus é bom. Então, quando a gente passa por uma perda, por um sofrimento, a gente não fala que Deus é bom. Muito embora Ele continue sendo bom, porque a bondade de Deus é um atributo dEle, é o que o define. Ele não é bom só quando coisas boas acontecem. Ele não é bom só quando a gente está passando por um mar de rodas. Ele é bom porque Ele é bom. E como que a gente pode manifestar que lá no fundo do nosso coração, a gente nem sempre acredita que Deus é bom? Quando nós murmuramos. Quando não nos contentamos com o que Deus faz por nós. Nesses momentos, a gente está manifestando que acreditamos nessa mentira de que Deus não é realmente bom. É como se a gente estivesse dizendo assim: eu saberia fazer melhor, eu saberia me fazer feliz melhor do que Deus. Não é verdade? Se eu estou murmurando, poxa, mas que coisa, não era para acontecer isso. Ah, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu teria feito isso. Se eu soubesse que poderia perder lá aquele avião, eu teria chegado mais cedo. Se eu soubesse que ele poderia ter um infarto, eu teria falado para ele fazer um exame antes, para fazer um check-up antes. Não é verdade? Que a gente às vezes quer dar uma de Deus. E eu vou confessar, a gente como mãe quer tanto dar... Tantas vezes a gente quer ficar no lugar de Deus, né? Eu não sei vocês, viu? Mas assim, sabe? Você acha que você tem um poder, que você tem um controle, de que os filhos estão perto, você tem um controle sobre a vida deles, de que eles vão estar seguros.
Então, quando a gente murmura sobre algo que acontece, a gente, de uma certa forma, está duvidando da bondade de Deus. É a mentira que Satanás usou para seduzir Eva lá no jardim. Vocês lembram do mês passado? O que Satanás fez? Ele implantou na mente de Eva uma semente de dúvida da bondade de Deus. O que Satanás falou lá com Eva? Ah, Eva, não foi assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim, lembram lá? Mas não foi isso que Deus disse. O que Satanás queria incutir na mente da mulher é que Deus não deve ser bom, porque se Deus fosse realmente bom, Ele não teria negado a você o que você queria. Não é verdade? Às vezes a gente não pensa assim. Se Deus fosse realmente bom, Ele não teria negado aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu sonhei a vida toda. Mas o que a gente tem que se lembrar, irmãs, é que Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Nem sempre Deus nos dá aquilo que nós queremos. Graças a Ele por isso, que Ele não nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E Paulo diz isso lá em Romanos 8. Paulo fala que nós não sabemos nem o que pedir como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Porque a gente não sabe o que é bom para nós. E ele continua lá falando no capítulo 8. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Gente, isso é maravilhoso demais. A gente não sabe nem o que a gente vai pedir para o Senhor, porque a gente não sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente pede um emprego novo para Ele para ganhar mais, é uma maldição para a gente, não é bom para a gente. Às vezes a gente pede um marido para o Senhor e não é bom para a gente. Às vezes a gente pode até pedir um filho para o Senhor e não vai ser bom para a gente. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, ele conhece a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade de Deus. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Não é segundo a nossa vontade. O Espírito Santo não intercede por nós segundo a vontade de Priscila, segundo a vontade de Paula. Não, mas Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Mas a gente sabe isso intelectualmente, não sabe? A gente sabe isso racionalmente. Mas quando a luta chega, quando a dor bate na porta, quando a decepção entra na nossa vida, a gente sabe que isso acontece. Quando a gente perde pessoas que a gente ama, quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja, Satanás, ele tenta a gente a questionar isso. Será que Deus é realmente bom? Se Ele é bom, por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele deixou meu pai morrer? Por que Ele deixou meu marido perder o emprego? Mas nesse mundo caído, irmãs, as guerras, as decepções, a fome, a catástrofe, os genocídios, isso tudo é de fato uma realidade. A gente vive num mundo caído. E o inimigo das nossas almas, ele tenta plantar na nossa mente uma imagem errada sobre Deus. Então, uma vez que a gente duvida da bondade de Deus, o que acontece? Nós nos sentimos no direito de fazer as coisas do nosso jeito. Deus não é bom? Então, por que eu vou querer fazer as coisas do jeito dele? Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não foi assim que Eva fez? Mas a verdade é que Deus é bom. Independente se as escolhas dele para nós nos parecerem boas ou ruins. Ele é bom, quer nós sintamos isso ou não. E muitas vezes nós somos tentadas a agir com base nos nossos sentimentos. Não é verdade? A gente não sente que Deus é bom. A gente não sente que tem que fazer isso. A gente não sente, a gente tem uma mania de querer se pautar por nosso sentimento, não é? Mas se a gente continuar a ler lá, Romanos 8, lá no versículo 28, olha o que Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente sente dor, quando a gente sente dúvida, quando a aflição bate a nossa porta, a gente tem que correr para a palavra e falar o que Paulo diz. Sabemos. E quando Paulo usa essa palavra sabemos, essa palavrinha grega traduzida por sabemos, ela denota uma certeza matemática. É algo líquido e certo. Não é alguma coisa que ele fala assim, eu acho que todas as coisas cooperam pelo meu bem. Eu suponho, quando ele usa essa palavra sabemos, é uma coisa certa, uma coisa líquida, como se fosse uma certeza que 2 mais 2 são 4. Sabemos que todas as coisas acontecem para o nosso bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, é que independente do que acontecer, nós sabemos, nós temos certeza de que é para o nosso bem. E se a gente continua lendo Romanos, a gente vê que tudo isso tem um objetivo. Às vezes a gente pensa assim, mas que bem é esse que eu não estou vendo esse bem? Que bem é esse que o Senhor fala que é para o meu bem? Só se for para o bem do outro, para o meu não é.
Mas se a gente continuar lendo o versículo, a gente vê que o propósito, o alvo, é nos tornarmos a imagem de Jesus. Ele continua falando lá, para que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Esse é o objetivo, esse é o alvo. Foi por isso que Jesus morreu por nós e por isso que Ele nos comprou com seu sangue, para nos fazer segundo a sua imagem. E mais ainda, e para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, para que Ele seja glorificado na nossa vida, aqui nessa terra, com as dores, com as aflições, com as decepções. É para que Ele seja glorificado na nossa vida, para que nós sejamos conformados à imagem dEle, que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado. Mas os nossos olhos são tão voltados para aqui agora, não é? A gente é tão voltado aqui, a gente é tão imediatista, a gente olha tanto aqui para o presente, que a gente não se lembra de que esse bem que Paulo está falando aqui, pode até ser que a gente veja algo dele agora, pode até ser que a gente realmente contemple algo dele agora, mas o alvo aqui é a eternidade, o alvo é a gente ser conformado à imagem de Jesus. E eu gosto muito de uma oração que Jonathan Edwards fazia, que a gente tem que se lembrar de fazer isso todo dia também. Jonathan Edwards falava assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, grave a eternidade nos meus olhos, porque só assim, no momento de dor e de dificuldade, de tristeza, a gente vai poder entender que o nosso bem não é para agora, que o nosso alvo não é viver nesse mundo confortavelmente. Tinha um pastor que pregou aqui na igreja uma vez, ele falava: vocês acham que a gente veio aqui para esse mundo para um piquenique? Vocês acham que a gente veio para aqui a passeio? E de fato, a gente veio para cá para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E quando a gente continua lendo Romanos, eu fico assim impressionada com a segurança da salvação. Como que o Senhor nos mantém firmes, né? Paulo continua dizendo que o Espírito Santo intercede. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós cheguemos lá, que é o alvo da nossa soberana vocação. E o autor de Hebreus diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele vive eternamente para interceder por nós. Já imaginaram isso? Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele vive eternamente para interceder por mim e por você. Ele vive para isso. Quer dizer que a cada batida do nosso coração, o nosso Senhor está intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que nós cheguemos lá e para que nós sejamos conformados à imagem de Deus. Isso não é maravilhoso? Mas muitas vezes a gente não tem olhos para ver essas coisas. Muitas vezes a gente não consegue ver essas verdades e somos tentadas a acreditar no que nós sentimos. Nós somos tentadas a acreditar não no que nós sabemos, mas no que nós sentimos. Nós somos tentadas a acreditar muito mais naquilo que nós sentimos do que naquilo que nós sabemos. Mas a gente sabe que a gente não pode viver pelo que sentimos. A gente não pode viver pelo que nós vemos. Mas a gente tem que viver pelo quê? A gente tem que viver pela fé. A gente precisa viver pelo que a palavra diz. Eu gosto muito do salmista, no Salmo 119, lá no versículo 50, eu me recorro muito a esse versículo quando meu coração está aflito. Ele fala assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que eu esteja sentindo dor, tristeza, que Deus não me ama, que Ele não é bom, que tudo está contra mim, por mais que eu sinta isso, o salmista diz que o que mais conforta ele na angústia dele é que a palavra de Deus o vivifica. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, ela nos vivifica. E se nossos olhos estiverem postos na eternidade, nós veremos essa bondade de Deus, apesar do inimigo querer inculcar essa mentira na nossa mente. A autora fala de um exemplo, que ela dá um exemplo que o pai dela morreu, e eu achei interessante que eu trouxe para mim esse exemplo dela. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai morreu, nós éramos 4, minha mãe tinha 29 anos, e meu irmão mais velho tinha 9, minha irmã caçula tinha 1. Então foi assim, muita luta, muita dificuldade. Ele deixou para minha mãe a pensão de um salário mínimo. Então foram anos assim de muita luta que a gente viveu. Isso trouxe reflexos para a minha vida. Quando eu era pequena ainda, sendo que minha mãe saía, demorava a chegar, eu chorava, ficava com medo dela não voltar, né? Ficava com medo dela morrer. E quando eu me casei, eu trouxe isso para o meu casamento. Meu marido sempre viajou, e eu me lembro que quando ele viajava, eu ficava angustiada. Será que aconteceu alguma coisa? Enquanto eu não conseguia falar, será que está tudo bem? E aquilo me angustiava muito. E eu me lembro quando eu era criança, no dia que meu pai morreu, eu até perguntei para a mamãe assim: mãe, será que o papai não morreu? Porque ele está demorando de chegar. E à noite chegou a notícia de que ele tinha morrido. E um dia, depois, já casada, com os filhos, fui buscar Carol e Tiago na escola.
Aí quando eu chego na escola, entramos no carro, eu não tinha tido notícia de Aristeu ainda, muitas vezes ele viaja para uns países que o fuso horário é muito diferente. E aí Carol entrou no carro, mãe, será que o avião caiu? O papai está demorando, né? Aquilo foi uma bomba para mim, assim, sabe? Eu me segurei para não começar a chorar, para não desabar ali na frente dos meninos. E eu moro pertinho da escola, mas foi assim, a ida para casa mais longa que teve. Fiquei assim, sabe, coração aflito. Aí cheguei em casa, fui direto para o banheiro. E eu me lembro que eu chorei diante do Senhor. E aí eu coloquei diante do Senhor, o Senhor é bom. Independente se meu marido morrer. Eu tinha medo de que meus filhos passassem por o que eu passei. Eu tinha muito medo daquilo. E aquilo estava me consumindo sem eu perceber. E aí naquele dia, Senhor, se ele morrer, o Senhor continua sendo bom, o Senhor está no controle da minha vida. E aquela verdade ancorou meu coração de uma forma, gente, que eu nunca mais fiquei aflita por causa disso. Eu saí do banheiro assim, sabe, curada, realmente ancorada nessa verdade. Ancorada na verdade de que o Senhor é bom, independente do que aconteça. Ele é bom. Mas tem outras mentiras. É por isso que eu falei que o diabo sabe onde nos ataca. Ele sabia dessa minha fragilidade. Ele sabia das minhas deficiências. Ele sabe das nossas deficiências. E a gente precisa ancorar o nosso coração na palavra de Deus. Pedi aqui um carregador de bateria, porque o meu carregador está acabando. Mas uma mentira que a gente vai ver é que Deus não me ama. Essa é outra mentira que dificilmente nós vamos admitir, acreditar de maneira consciente. Quem aqui vai ter coragem de falar que Deus não me ama? Quem vai ter coragem de falar em sã consciência, ah, Deus não me ama? Mas, muitas vezes essa mentira também está relacionada com a mentira anterior, de que Deus não é bom. Se Deus não é bom, então Ele não me ama. Muitas vezes, gente, não há uma conexão entre aquilo que nós sabemos intelectualmente com aquilo que nós sentimos, não é? Nem sempre a gente consegue fazer essa conexão. Eu lembro que John Piper, uma vez, falando sobre memorização e meditação das escrituras, é para a gente fazer realmente essa conexão do que está na nossa mente com o que está no coração. Então, muitas vezes, essa verdade, ela está só no intelecto e ela não inunda o nosso coração. Então, nós acreditamos que o que sentimos é verdade. Nós acreditamos que aquilo que nós sentimos é verdade, muito mais do que aquilo que nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que é verdade, mas nós sentimos outra coisa. Então, a minha mente, o meu intelecto, ela não fez conexão com o meu coração. Então, eu acredito muito mais nos meus sentimentos. E aí nós começamos a olhar muitas vezes para os nossos relacionamentos. Um casamento sem amor, um marido que abandonou a família, filhos que ignoram a mãe que já está idosa, que está carente do amparo dele. A idade que vai avançando e nem sinal daquele casamento que eu sonhei a vida toda. Aí nessa hora, os nossos sentimentos, eles gritam dentro de nós: ninguém me ama, nem mesmo Deus. Ele pode amar todo mundo, ele pode amar as outras pessoas, mas ele não me ama de verdade. Se ele me amasse, eu não me sentiria tão solitário sem amor. É claro que a gente jamais vai dizer isso em voz alta, vai? Mas isso é o que nós sentimos de verdade. E é aí que, mais uma vez, a semente da mentira, ela é plantada no nosso coração, ela é plantada na nossa mente, até que a gente acredite que ela é verdade. E mais cedo ou mais tarde, o nosso comportamento vai refletir isso. Nosso comportamento vai refletir essa mentira que a gente acredita de que Deus não nos ama. E a autora, ela cita um exemplo muito interessante de uma mulher que chama Vitória, e Vitória fala o seguinte: eu venho de uma família um tanto difícil e distante. Nessa família, na minha família, o amor sempre foi condicional. Eu venho de uma família um tanto difícil e distante, na qual o amor sempre foi condicional. Como resultado, foi muito difícil acreditar que Deus poderia realmente me amar incondicionalmente. E essa descrença trazia uma condenação indevida sempre que eu cometia um erro e pecava. Não que o pecado seja algo a ser negligenciado, mas eu não acreditava que Deus me perdoaria. Está vendo que interessante? Vitória aprendeu que ela só era amada se ela merecesse. Olha que impacto a relação que nós, mães, estabelecemos com nossos filhos causa na relação que eles no futuro vão estabelecer com Deus.
Vitória achava, por causa da mãe dela, que a recompensava, que ela só era amada quando ela fazia algo para merecer. Então nós devemos ter cuidado para não passar para os nossos filhos a ideia de que eles são amados pelo que eles são ou pelo que eles fazem. Ou seja, eles vão aprender que farão por merecer o nosso amor. E mais tarde, eles acham que poderão fazer algo para merecer o amor de Deus. Já viu a gente falar assim com o filho? Ai, você fez isso, deixou a mamãe tão triste. Ai, que a mamãe ficou tão triste. Não sei se funcionou aqui a bateria. Mamãe ficou tão triste pelo seu comportamento. Ou então ele faz alguma coisa boa, aí a mãe fala assim para ele: ah, agora a mamãe está muito feliz com você, viu? Você está tão bonzinho, está se comportando tão bem, mamãe está tão feliz. Isso acaba dando para a criança a ideia de que ela está merecendo o amor da mãe dele. Uma coisa é disciplinar, disciplina é bíblica, não trazendo a emoção, falando que a criança está merecendo o amor pelo comportamento dela. E essa mentira, então, de que Deus não me ama, ela está alicerçada em nós não conhecermos a doutrina da depravação. Essa mentira está alicerçada em nós não conhecermos na doutrina de que Deus se aproximou de nós e nos amou quando nós éramos bonzinhos, quando nós éramos inimigos dele, porque nós não tínhamos nada para oferecer para ele, nem porque nós fizemos nada certinho, não fizemos nada direitinho, não. Deus nos amou e nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos ama porque Ele é amor. Apesar da mentira que a gente acredita, das sementes de mentira que Satanás coloca na nossa mente, Deus nos ama porque Ele é amor. E o seu amor por nós, Ele nunca se baseia em algo que tenhamos feito, porque a gente nunca vai poder fazer nada para mudar o amor de Deus por nós. A gente nunca vai poder fazer nada para aumentar o amor de Deus por nós, ou para diminuir o amor de Deus por nós, porque Ele nos ama com amor incondicional. Eu gosto muito de uma oração de Paulo lá em Efésios 3. Os comentaristas falam que é a oração mais ousada de Paulo. Eu acho linda a oração dele. Lá em Efésios 3, Paulo ora, ele está orando para crente, ele está falando com crente, para a gente, para a igreja. Paulo ora para que os crentes efésios conhecessem e compreendessem o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Olha que interessante, Ele ora para que eles conhecessem algo e compreendessem algo que não pode ser compreendido, que não pode ser conhecido na sua totalidade. E ele diz lá em Efésios 3, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acho essa oração assim maravilhosa. E olha a importância que ele coloca para a gente realmente conhecer o amor de Deus e meditar no amor de Deus, para que a gente não acredite nas mentiras que Satanás coloca na nossa mente. E quando o Lloyd Jones comenta esse texto, ele fala que nada poderia dar maior alegria para a igreja meditar, compreender esse amor de Deus. Nada poderia trazer maior amor para a igreja do que meditar nesse amor de Cristo pela igreja. E aí ele começa a falar dessas dimensões do amor de Deus. Para que a gente vai falar dessas dimensões do amor de Deus, se a gente sabe que esse amor é imensurável, que esse amor é infinito? E aí ele começa a falar da largura do amor de Deus. E aí fala que através de Cristo, o amor de Deus transbordou as bordas de Israel e alcançou homens de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E Apocalipse fala que esse número é de milhões, milhares de milhares, que são inumeráveis e que a gente nem pode contar. Essa é a largura do amor de Deus por nós. E muitas vezes a gente duvida desse amor. Aí quando ele fala do cumprimento desse amor, ele coloca na dimensão da eternidade. Deus não amou a gente repentinamente, mas Deus nos ama desde a eternidade e vai nos amar até a eternidade. Vocês já pararam para pensar que antes que o mundo existisse, Deus já tinha escrito o seu nome no livro da vida? Antes que o tempo existisse, antes da formação do mundo, Deus já tinha pensado em mim e em você. Ele já tinha escrito o nosso nome no livro da vida. Ele já tinha pensado em você de maneira particular. Não é nada que você faz que vai mudar o amor de Deus por você. Não é nada que você pense ou acredite que vai mudar o amor de Deus por você, porque o amor dele é incondicional. E embora muitas vezes a gente não pense nisso, Paulo quer que a gente seja encorajado a pensar nesse amor de Deus, nesse amor
eterno. Jeremias fala que com amor eterno eu te amei. É um amor que ele não começa de repente. É um amor que ele não vai acabar de repente. É um amor que é constante. Ele não varia. É um amor que não oscila. É um amor que é de eternidade para eternidade. É um amor que nunca nos abandona, que nem nos larga. É um amor que nunca perde as esperanças quanto a nós, independente do que nós façamos. É um amor que nos segue para onde nós formos. E o autor de Hebreus fala isso: nunca te deixarei, nem te desampararei. E é justamente porque nós não contemplamos e não meditamos nesse amor, que por vezes nós nos inclinamos a pensar que Deus se esqueceu de nós, quando uma coisa ruim acontece na nossa vida. Quando algo não acontece do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente esperava, quando a tristeza bate a nossa porta, quando a gente se sente sozinho. Porque a gente não medita nessas dimensões desse amor, que a gente acha que Deus não nos ama mais, muito embora a gente não professe isso com a nossa boca. E Paulo fala isso de uma forma linda, né? Que é uma poesia, lá em Coríntios, lá em Romanos. Porque estão bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconteça o que acontecer, o seu amor por nós vai continuar até Ele completar o plano da redenção. Aconteça o que acontecer, o amor de Cristo, o amor de Deus por nós vai continuar e não vai se acabar. Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem um objetivo para a nossa vida. E quando a gente considera a profundidade do amor de Deus, a gente pensa no que Deus fez, no que Jesus fez por nós. Ele se tornou homem, Ele viveu aqui nesse mundo, e não só viveu aqui nesse mundo, Ele sofreu por nossa causa. E não ficou assim, Ele ressuscitou também para a nossa justificação. E Ele não somente nos perdoou, Ele fez além disso, Ele nos uniu com Ele e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso, gente, que é o amor de Deus. E é por isso que Paulo orava pelos Efésios, para que eles conhecessem esse amor que não tem limite. E Paulo conhecia algo desse amor, tanto que Paulo escreveu: o teu amor me constrange. Será que a gente pode falar como Paulo, que nós somos constrangidas pelo amor de Deus? Ou será que, quando acontece alguma coisa assim diferente na nossa vida, quando acontece alguma... Não, tá? Obrigada, só um pouquinho, 1%. Obrigada. Quando acontece algum imprevisto na nossa vida, alguma tristeza, ó, o amor de Deus, né? Usando aqui as irmãs para me abençoar. Quando acontece alguma coisa assim na nossa vida, a gente deve se lembrar de que o amor de Deus por nós não tem limites. Então, será que a gente pode falar como Paulo falou: teu amor me constrange? Ou a gente está acreditando na mentira de Satanás? Ou a gente está se deixando enganar pela mentira de Satanás de que Deus não nos ama? Ou então de que Deus não nos ama tanto assim? Deus poderia nos amar mais. E mais uma mentira que a autora traz é que Deus é igual ao meu pai. A Bíblia fala que Deus é o nosso pai, não é? E como mulheres, a nossa visão de Deus, em geral, ela é muito influenciada pelos homens que a gente conhece, especialmente pelos nossos pais. Então, a nossa percepção sobre Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esses homens. Se eu tenho um pai maravilhoso, bondoso, um pai terreno, né? Atencioso, um pai fiel, vai ser muito mais fácil eu ter a imagem de um Deus assim também, um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Deus fiel. Mas muitas de nós não teve um pai assim, não tem um pai assim, mas tem um pai que é duro, um pai que é cruel, um pai que é ausente, muitas vezes tem um pai abusivo, um pai que é incapaz de expressar o seu amor. Então, talvez a ideia de Deus para essa pessoa, ela pode ser algo penoso. Quando ela pensa em Deus ser um pai, talvez aquilo possa trazer à memória dela algo ruim pela imagem que ela tem do pai dela. E pode ser até difícil para essa pessoa confiar em Deus como um pai. E muitas também não tiveram pai nenhum. Não tem um modelo de pai para formar essa ideia de Deus. Mas o que a gente tem que se lembrar é que Deus não é como nenhum homem que a gente tenha conhecido. Deus não é como nenhum pai terreno, por melhor que ele seja. Por mais sábio, por mais bondoso pai terreno
que ele seja, é apenas um reflexo bem pálido do nosso Pai Celestial. Deus usa figuras para trazer para a gente, assim, de uma forma concreta, o relacionamento deles conosco, o amor dele por nós. E ele, de fato, usa essa imagem de pai para que a gente possa, de uma forma concreta, entender esse relacionamento de Deus com a gente, né? Eu falava lá em casa, quando os meninos eram pequenos, olha, nossa casa é um laboratório. Nosso relacionamento com vocês vai apontar para o relacionamento de Deus com vocês amanhã. O relacionamento de pais com filhos, eles apontam para o relacionamento de Deus com a gente. Por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos a obediência, a honra. Porque isso tudo ele vai projetar no relacionamento com Deus no futuro. Mas o que a gente tem que se lembrar é que o Deus da Bíblia, ele é infinitamente mais maravilhoso. Puro, amoroso, muito, muito mais do que o pai mais maravilhoso que existe. Eu tenho uma amiga que o pai dela é maravilhoso. Pensa num pai. Um pai assim, joia. Provedor, um pai que cuida, um pai que abençoa, que está sempre ali pronto a ajudar. Mas imagina que o nosso Deus, ele é infinitamente mais bondoso e melhor do que esse pai. Porque essa imagem, esse pai é só um reflexozinho daquilo que Deus é. Por isso é tão importante que a gente não permita que a nossa visão de Deus seja determinada por outros homens. Pois por melhores que eles sejam, são representações imperfeitas do que Deus verdadeiramente é. E se a gente quiser saber como Deus realmente é, mais uma vez, a gente precisa se voltar para a palavra dele. É aqui na palavra dele que ele revela claramente como ele é. Nós precisamos conhecer Jesus, que é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. E a Bíblia nos fala como é o nosso Pai, como é o Deus da Bíblia. Ele é um Pai compassivo, ele é sensível, ele é misericordioso, mas isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato, nenhuma mãe sensata vai dar aos seus filhos tudo o que eles querem. Vocês já deram aos seus filhos tudo o que eles querem? Não, né? Muito pelo contrário. Mas nem sempre nós podemos compreender as decisões de Deus. Porque os pensamentos do Senhor, eles não são os nossos pensamentos. A gente sabe que os pensamentos dele, os caminhos deles, são muito mais altos do que os nossos. E a gente jamais vai entender os caminhos do Senhor. A gente jamais vai entender os pensamentos do Senhor. Mas esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, não significa também que ele sempre nos protege da dor. Na verdade, muitas vezes ele mesmo nos inflige dor e sofrimento. Mas por quê? Porque ele nos ama. Porque ele se preocupa conosco. Porque ele está comprometido conosco. E lá em Hebreus, a Bíblia diz que Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Independente do que sentimos ou do que pensamos, permanece o fato de que Deus é um bom Pai, que Ele ama os seus filhos de maneira terna. Um Pai que podemos confiar a nossa vida, um Pai em quem podemos descansar. E Paulo fala lá em Efésios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e Pai, não é qualquer Pai. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem que se lembrar. Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai maravilhoso. Ele não é qualquer Pai. E muitas de nossas ansiedades são causadas porque nós não sabemos a nossa verdadeira identidade. A gente muitas vezes se esquece de quem nós realmente somos. Muitas vezes a gente se esquece de que nós somos filhas de Deus. Muitas vezes a gente se esquece de quem é o nosso Pai. Que o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, um Deus que pode todas as coisas. E muitas vezes as nossas ansiedades são frutos de uma crise de identidade. A gente tem que parar e lembrar quem nós somos. A gente tem que parar e lembrar quem é o nosso Pai, de quem nós dependemos, quem nos comprou com seu sangue, quem nos deu o poder de sermos feitas filhas de Deus. Hannah Smith, ela diz o seguinte: desconforto e inquietação são impossíveis para almas que descobrem que Deus é seu Pai. E Cristo nos declarou o nome do Pai, a fim de que possamos descobrir que o Pai nos ama como ama seu próprio Filho. Se a gente acreditar nessa verdade, de verdade, se a gente acreditar nisso, de verdade, será que a gente vai andar ansioso por alguma coisa? Se essa verdade que está aqui na nossa mente, no nosso intelecto, se essa verdade inundar o nosso coração, será que a gente não acredita que em qualquer circunstância, o Pai, o nosso eterno Pai, cuidaria de nós da melhor maneira possível e Ele satisfaria todas as nossas necessidades? Será que a gente não precisa trazer essa verdade que está aqui? A gente sabe,
Mas será que a gente sente no nosso coração isso? Será que a gente introjetou isso e inundou nosso coração com essa verdade? Por isso é importante a gente meditar nessas mentiras, entender essas mentiras que a gente acredita e nem sabe que acredita, mas que na hora da dificuldade elas vêm à tona. E quando a gente desmascara isso, quando a gente começar a querer ficar ansiosa, a gente vai se lembrar disso. Opa, peraí, Deus é o meu Pai. Deixa eu me aquietar, deixa eu descansar nele. E a gente vai falar de outra mentira, que é o seguinte: Deus não é realmente o bastante. Será que a gente acha que Deus é suficiente para a gente? A gente cantava uma música aqui na igreja, a gente não cantou mais, a gente cantava uma música que era assim: eu te quero mais do que o ouro. Lembra dessa música? Eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida. Vê? Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Será que quando a gente canta lindo, né? Feliz, eu te quero mais do que o ouro, levanta a mão até, mais do que tesouro. Será que quando a gente sai para o mundo afora aí, chega segunda-feira lá no trabalho, aí às vezes não tem dinheiro suficiente, às vezes a gente está indo de ônibus, ou então o carro quebrou, não tem dinheiro para consertar o carro, ou às vezes a gente vê que tem algum parente doente. Será que quando a gente vai lá para fora, sai da igreja, será que a gente realmente acredita que Deus é tudo para nós? Será que quando a gente vê a nossa realidade lá, né, na luta, será que a gente acredita que Deus é realmente tudo para nós? Então, assim como aquelas outras mentiras, a gente dificilmente ia assumir que Cristo não é suficiente para nós, com todas as letras. Dificilmente a gente vai abrir a boca e falar assim: não, Cristo não é suficiente para mim. A gente não vai falar isso, mas o nosso modo de viver revela que é nisso que a gente realmente acredita, muitas vezes. Quantas e quantas vezes a gente faz como o profeta Jeremias escreve lá? A gente abandona o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavamos para nós cisternas rotas, que não retêm água. Cisternas rotas são cisternas furadas, rachadas. Coloca água e a água vaza, coloca água e a água vaza. E o profeta fala que a gente cava, se a gente cava a gente está gastando energia. E a gente abandonou o manancial de água viva que brota ali, sem a gente fazer nada. A gente abandonou o manancial e gastou nossa energia, o nosso suor, o nosso vigor, cavando cisterna rota, atrás de uma alegria, atrás de uma felicidade vã, mentirosa. E no final das contas, a gente também não acredita que a palavra de Deus é suficiente para lidar com os nossos problemas. A gente também não acredita que a palavra de Deus é suficiente para sanar as nossas dúvidas. E aí o que a gente faz? A gente vai procurar conselho em outras fontes. Como é que é bom criar filho? Deixa eu lá ver nos psicólogos o que fala, o que a psicologia diz. O que o mundo está dizendo aí de mais moderno para criar filho? Não pode falar não para os filhos, né? Porque traumatiza. A Bíblia fala não para a gente o tempo todo. E aí a gente começa a procurar conselhos em outras fontes. E a gente esquece que só há 2 tipos de conselho. Só tem 2 tipos de conselho. Ou o conselho é de Deus, ou o conselho é do diabo. Já parou para pensar nisso? Não tem conselho neutro, não. Ou ele é de Deus, ou ele é do diabo. E muitas vezes a gente se esquece do que a palavra de Deus diz, a gente se esquece que a palavra de Deus é perfeita, a gente se esquece que ela é suficiente e vai procurar conselhos, às vezes, numa amiga que não é cristã, uma amiga que tem uma cosmovisão totalmente diferente. Aí você está com uma luta com o seu casamento, está com uma dificuldade no seu casamento, aí você vai pedir ajuda para a amiga lá do trabalho. Deixa de ser boba, menina. Você vai ficar aguentando essas coisas? Você vai buscar conselho no lugar errado. E quantas vezes a gente vira as costas para as escrituras, achando que elas não podem nos ajudar? E aí a gente esquece do que o salmista fala lá no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita, que ela restaura a alma, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, que a palavra do Senhor alega o coração. E a gente se esquece daquilo tudo que a Bíblia nos dá, da segurança que ela nos dá, de que ela é suficiente para as nossas vidas, de que os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, eles são verdadeiros. É claro, você vai falar, é claro, eu preciso de Deus, claro, mas eu preciso dele e de amigos próximos. Claro, eu preciso de Deus, mas eu preciso também de ser saudável, eu preciso de ter uma boa saúde. Eu preciso de Deus, mas eu preciso também de marido. Como é que eu vou adorar a Deus sozinha? Não posso, eu preciso também de marido. Eu preciso de Deus, sim, eu preciso de Deus, mas eu preciso também de filhos, eu sempre sonhei com filhos. Eu preciso de Deus, mas eu preciso de um emprego que pague bem, porque afinal de contas, o que adianta um emprego que pague mal, ficar desempregada? Eu preciso também de uma boa casa. Será que realmente acreditamos
que se a gente tiver Deus, a gente tem tudo? Tudo? Será? Deus é suficiente para nós, é acreditar que se a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Acreditamos que Deus é suficiente ou nós estamos procurando outras coisas, outras pessoas para preencher os espaços vazios do nosso coração? Então, se tem espaço vazio no nosso coração para nos trazer alegria, muitas vezes na comida, nas compras, nos amigos, nos hobbies, muitas vezes na família, muitas vezes a gente coloca a nossa família no lugar de Deus. Gente, são coisas boas. A gente tem que se lembrar que são coisas maravilhosas, são coisas que Deus deu para a gente como prova até do amor dele por nós. Mas elas não podem ser a razão da nossa alegria, elas não podem ser a razão da nossa felicidade. E eu lembro do Salmo 73, lá no versículo 26, a gente sabe de Asaf. Asaf estava numa luta, ele começou a olhar para os inimigos, para os ímpios, e ele estava passando uma dificuldade terrível, talvez de saúde, de financeira, a gente não sabe o que é, mas ele fica tão incomodado com aquilo, de olhar para os ímpios e ver que os ímpios prosperavam, que ele fala que ele chegou a achar inútil guardar puro coração. Chegou a achar inútil lavar a mão na inocência. Ele ficou transtornado. E o Salmo diz que ele ficou como irracional na presença de Deus. Ele ficou, quase que ele falava coisas que ele ia prejudicar a geração dos filhos de Deus. Porque ele olhou para o próximo e começou a comparar as coisas que o ímpio tinha e que ele não tinha. Que adianta? Eu tenho Deus, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho Deus, mas eu não tenho saúde. E aí Deus trabalha na vida de Asaf, a gente sabe como isso acontece ali no Salmo. E lá no versículo 26, ele diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf entendeu que se ele tinha Deus, ele tinha tudo, mesmo a despeito das dificuldades que ele estava passando. Interessante que o Salmo não fala que os problemas deles acabaram, os problemas de Asaf acabaram. O Salmo não fala em momento nenhum que Asaf foi curado, que ele ganhou dinheiro, não. Mas o Salmo fala de que ele finalmente reconheceu que Deus era bom. Ele começa o Salmo do final, ele fala assim: com efeito, Deus é bom. E aí ele declara que Deus era tudo para ele. Quem mais tem eu no céu além de ti? Quem mais eu tenho no céu além de ti? Então ele reconhece finalmente que, a despeito de todas as coisas, ele precisava de Deus, só de Deus. Muitas vezes a gente procura as bênçãos de Deus, né? Muitas vezes a gente está atrás do que o Deus pode dar para a gente. É muito comum a gente falar assim: eu vou orar, fazer minha devocional, porque eu preciso ser abençoado. A gente ora e lê a Bíblia porque a gente precisa de Deus. A gente precisa desse relacionamento com Deus. Não é para Ele nos abençoar porque a gente está lendo a Bíblia e está orando, mas é porque a gente precisa desse relacionamento com Ele. Então Deus, Ele deve ser o nosso maior anseio. Foi para isso que nós somos criadas. Mas em vez disso, a gente fica sonhando, a gente fica correndo atrás de coisas vãs, coisas que acabam, coisas que definham, coisas que a traça e a ferrugem corrói. Mas Deus, Ele é a fonte de tudo. E Ele dura para todo sempre. Somente nele nós encontramos a felicidade e a satisfação para toda uma vida. Uma vez eu li no livro de Tozer sobre essa suficiência de Deus para a nossa vida. E ele fala o seguinte: ele lembra que o Senhor dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel. Mas a tribo de Levi não recebeu nenhuma partilha. E Deus disse a Arão o seguinte, lá em Números 18, 20: eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Então Deus tomou a tribo de Levi, Deus tornou a tribo de Levi mais rica que todas as outras tribos irmãs. Mais rica que todos os reis que já viveram nesse mundo, porque eles receberam a melhor porção que eles poderiam receber. Eles foram escolhidos para uma função especial, que era uma função de servir ao Senhor, servindo o povo. Eles eram responsáveis para manter a presença de Deus no meio do povo. E aí Tozer finaliza falando o seguinte: o homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar desses tesouros comuns, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca será necessária a sua felicidade. E se por acaso acontecer de ver esses tesouros desaparecerem um atrás do outro, provavelmente ele não vai sentir falta deles. Provavelmente ele não vai sentir sua perda, porque ele conta com a fonte, com a origem de todas as coisas. Deus é a fonte. Ele é o manancial das águas vivas. E é em Deus que nós encontramos toda a satisfação, todo o deleite, todo o prazer. Esse homem, cuja satisfação está em Deus,
ele não se importa com a perda, porque na verdade ele nada perdeu, porque ele já tem tudo em uma só pessoa, que é Deus. A gente precisa levar o nosso coração a Deus. A gente precisa buscar o Senhor, não as bênçãos que Ele pode nos dar. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder em voz alta. Responde apenas para você mesma. Que é o seguinte: o que na sua vida você não pode perder de maneira nenhuma? Olha para o seu coração, pensa assim, dentro da sua vida, examina aqui seu coração. O que hoje na sua vida você não pode perder de maneira nenhuma? Avalie agora a sua maneira de viver, depois que você respondeu isso. O que você demonstra pela sua maneira de viver que realmente precisa para ser feliz? O que você está demonstrando na sua forma de viver que você realmente precisa para ser feliz? Se a sua resposta for diferente de eu preciso apenas de Deus, você está acreditando que Ele não é suficiente. Você está acreditando nessa mentira de que Ele não é suficiente. Mais uma mentira que a gente vai ver. Os caminhos de Deus são muito restritivos. É muito comum, eu tenho uma colega no trabalho que ela vive falando assim: eu não sirvo para ser da sua igreja, não. É muita restrição. Tem que casar cedo, porque vocês não podem fazer nada, né? E casa cedo, porque não pode fazer. Qual o problema? Não, eu quero ser livre, eu gosto de liberdade, eu gosto de fazer minhas coisas. E a Bíblia nos ensina que as leis de Deus, elas não são para nos restringir, para acabar com a nossa alegria. A Bíblia nos ensina que as leis de Deus são para o nosso bem. A gente tem que entender que as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor são para a nossa proteção. E que a obediência que é o caminho da liberdade. Não é ser livre, porque eu sou livre, independente, mas é a obediência que é o caminho para a liberdade. Mas Satanás, ele coloca na nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressivas, são irracionais, que elas são injustas e que a gente vai ser infeliz se a gente obedecer às leis dele. Essa é a tática de Satanás. É sempre a mesma. Lá no Éden, o que ele fez? Ele fez com que Eva se concentrasse na única coisa, na única limitação que Deus tinha dado para ela, não foi? A única coisa que ela não podia fazer, que Deus pediu para ela não fazer, foi aquilo que chamou a atenção dela. E o lema de Satanás é o seguinte, sempre, gente: faça do seu jeito. Quando a gente começa a pegar a palavra de Deus e adaptar para as nossas necessidades, você já está no caminho da perdição, já está no caminho da morte, porque você já está começando a achar que você tem o direito de fazer aquilo do seu jeito, que ela não serve para você do jeito que ela é. Aí a gente joga fora as restrições, determinadas a fazer as coisas do nosso jeito. Nós somos até livres para fazer essas escolhas do nosso jeito. Nós somos livres para escolher obedecer ou não obedecer, para fazer as coisas do nosso jeito. Mas nós não podemos, a gente não pode esquecer nunca disso, nós não podemos escolher as consequências. As consequências virão. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, as consequências virão. Elas sempre vêm, elas são inevitáveis. Nós precisamos entender que os mandamentos de Deus, que a Bíblia relata, não são para privar a gente de ser feliz, mas que são para a nossa proteção, para o nosso bem. Assim como a gente coloca limite nos nossos filhos. Nós dizemos a eles o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, ou será que a gente deixa eles fazerem tudo o que eles querem? A gente deixa que eles colocam o dedo, bota lá o grampo na tomada, meu filho, bota, você quer, tadinho, bota o dedo na tomada, a gente deixa? A gente não deixa. A gente deixa que eles deixam as escadas sozinhos? A gente não deixa, a gente restringe. É para a tristeza deles? É para eles serem frustrados? Não, mas é para a proteção deles. A gente tem regra na nossa casa, não tem? Muitas regras, é para o bem deles. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, hoje é o dia do mico deles, né? Eu lembro quando eles eram pequenos, a gente mora no 13º andar, tem tela na varanda, mas tinha um lugarzinho para sentar na varanda. E tela não é o grade, né, gente? Tela é uma coisinha frágil. Aí eu pegava no colo, falava assim: nunca vem aqui sozinho. Tá vendo lá embaixo? Olha para baixo, olha lá para baixo. Se cair, morre. Morre, tá entendendo? Morre. Era para traumatizar os meninos? Não, era para o bem deles. Vai que um dia resolviam subir lá, sentada lá brincando. Eu não estava querendo que eles não fossem felizes. Ah, coitadinho, vou deixar que eles façam uma aventura na varanda. Eles vão se aventurar subindo na janela da casa, tadinho. Não, era para o bem deles, porque eu os amo. Eu os amo. Então a restrição é para o nosso bem, é para a nossa proteção. E eles crescem.
E as regras continuam. Não vai andar com fulano, não. Você não pode sair com ciclano. Não, vai chegar na hora certa, não pode ir para tal lugar. Não é? E eles vão entendendo. E muitas vezes eu conversando com eles, falo assim, olha, pode parecer que a gente está intrometendo na sua vida. Pode parecer que a gente está querendo tirar a sua alegria. Mas é para o seu bem, é porque a gente te ama. É porque a gente te ama. E é assim que Deus faz com a gente. Ele nos dá regras, não para privar da gente ser feliz, mas é porque Ele nos ama. Porque Ele quer cuidar de nós. E é assim que Deus faz com a gente também, quando Ele coloca limites para a gente. Quando a Bíblia diz não para a lascívia, para a impureza, é para nos proteger. É para o nosso bem, não é para a gente ser careta, não. Não é para a gente não curtir a vida, não. É porque Ele nos ama, é para o nosso bem. Quando Ele diz, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos colocar em jugo desigual, é para o nosso bem. E aí eu falo assim, estou tão apaixonada por Roberto. Mas ele não é crente, né? Mas ele é tão lindo, ele é tão educado, trabalhador, respeitoso. Só falta ser crente. Mas a Bíblia diz, não vos ponhais em jugo desigual. Essa ordem, essa restrição, não é para acabar com a alegria da coitadinha lá que está apaixonada por Roberto, tão lindo, tão perfeito. Mas é para proteger a filha dele, é para protegê-la das consequências que um casamento em jugo desigual vão trazer para ela. Para protegê-la das consequências de um casamento com os descrentes, vai trazer para ela. Então, a mentira em que Satanás quer que a gente acredite é que Deus está restringindo a nossa alegria. Deus está restringindo a nossa liberdade. E aí as pessoas falam, isso não serve para mim, não. Eu não quero essas regras, eu gosto de ser livre. Mas, na verdade, essas pessoas não sabem que elas são escravas da própria vontade delas. Elas são escravas dos desejos, das concupiscências delas, das emoções delas. Elas não são livres, elas pensam que são livres, mas elas são escravas dos desejos delas. E o que elas não sabem é que a obediência é que é o caminho da felicidade. Paulo escreve isso lá também em Romanos, no capítulo 6. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A obediência, minhas irmãs, é o caminho da liberdade. Quando a gente olhar um mandamento do Senhor, quando a gente se deparar com o mandamento do Senhor, não pensa que Ele está querendo acabar com a sua alegria, não pensa que Ele está querendo restringir a sua liberdade, mas é porque Ele conhece você, Ele está cuidando de você. E a última mentira que a gente vai ver hoje é uma mentira muito comum, e que a gente também acredita nela muitas vezes, que é o seguinte: Deus deveria resolver meus problemas. Por que Deus não resolve meus problemas? Estou com tanto problema, por que Deus não resolve meus problemas? E essa maneira de pensar é errada por duas razões. Primeiro, porque ela reduz Deus a quê? A um gênio da lâmpada, né? Favor, resolve meus problemas aqui. Que existe para nos agradar e nos servir. Como se Ele fosse um empregado contratado para vir imediatamente, toda vez que a gente chama por Ele. Aí chega para a gente e fala assim, seus problemas acabaram. Essa é a imagem que a gente faz de Deus. E essa mentira nos deixa decepcionados com Deus também, sempre que a gente tiver algum problema que não é resolvido. E acontece, gente. Quem falou que a gente vai viver na vida sem problema? Quem falou que a gente vai viver aqui no mar de rosas? Nós pensamos que, evidentemente, porque eu estou passando por um problema terrível, Deus não me ajudou, Deus não quis me ajudar. E além disso, essa mentira faz a gente pensar que o objetivo da nossa vida é estar livre e isento de qualquer problema. É nos livrar de tudo que é difícil, de tudo que é desagradável. A gente está muito imediatista, não é? Então, tudo que é ruim, tudo que é desagradável, a gente quer se livrar imediatamente daquilo. A gente aprendeu que a gente não é obrigada a conviver com problemas. A gente aprendeu que a gente tem que resolver todos os problemas tão logo eles apareçam. Lembram lá do espinho da carne de Paulo? 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que tirasse o espinho dele. O que Deus falou com ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, irmãs, a gente está passando por um problema seríssimo, porque o Senhor está moldando o caráter dele na nossa vida, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida, mas nós somos acostumadas a querer resolver os nossos problemas a todo custo. Eu não gosto da pregação do pastor da igreja, então procura outra igreja. Você não gosta da pregação do pastor? Resolve o seu problema, procura outra igreja. Eu não vou tratar o meu coração, não, eu vou procurar outra igreja. Eu não gosto do meu chefe, então pede demissão, arruma outro chefe, conta outro emprego. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro novo. Faça um empréstimo, financiamento, se endivida bastante, compra seu carro.
Os homens não te notam? Então flerte um pouquinho. Veste uma roupinha mais sensual, que atrai a atenção deles. Eu quero resolver os seus problemas a todo custo. Seu marido é insensível, ele é viciado em esportes e não é mais romântico como ele era na época do namoro? Encontre outro homem, então, que se preocupe com você e que seja disposto a te ouvir. Esse é o conselho do mundo. Que a gente tem que resolver nossos problemas de qualquer jeito, a todo custo. Nós não estamos interessadas em saber o que, na verdade, Deus quer nos ensinar através dos nossos problemas. Se há problemas, se há dificuldades na nossa vida, Deus quer nos ensinar com cada um dos nossos problemas, com cada uma das nossas dificuldades. Mas para muitas pessoas, o cristianismo não é nada mais do que uma forma de ter os problemas resolvidos. E muitas vezes o evangelho é pregado assim, o falso evangelho é pregado assim, olha, vem para Cristo, você vai ter dinheiro, você vai ser próspero, você não vai ter problema nenhum, vai ser curado de todas as suas doenças. Muitas vezes o cristianismo, infelizmente, ele é pregado assim, aquele parente vai ser curado, você vai ter vitória instantânea contra o pecado, não vai ter que lutar contra o pecado mais, é só você vir para Cristo. Como se fosse uma mágica. A gente vem para Cristo e a gente está num mundo de mar de rosas, a gente não tem mais problema. Mas a gente sabe que o evangelho não nos promete isso. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem dificuldade, uma vida sem problemas. E acreditar nessa mentira explica porque muitas mulheres cristãs vivem com raiva, amarguradas, frustradas com a vida. Elas acreditavam que se elas aceitassem Jesus, a vida delas ia ser perfeita. Se elas frequentassem a igreja, se elas tivessem uma boa vida, um bom comportamento, elas não teriam mais problemas. E viver uma vida obediente, de fato, quando a gente vive uma vida obediente, a gente evita muitos problemas que são consequências da desobediência. Muitos problemas que são consequências de uma vida longe de Deus. Mas isso não significa que aqueles que seguem a Cristo são isentos de problemas. Eu já falei aqui, a gente vive num mundo caído. A gente tem corpo corruptível. A gente tem um corpo ainda que é marcado pelo pecado, que é maculado pelo pecado. Então a gente vai lidar com a realidade do pecado, com a realidade da doença, da perda, da dor, da morte. E ser cristão não quer dizer que a gente está vivendo numa bolha, que a gente é protegido, que a gente é imune à dor, ao sofrimento. Até que Deus crie o novo céu e a nova terra, nós não seremos totalmente livres da devastação do pecado. Até lá, irmãs, vai haver dor, até lá vai haver lágrima, até lá vai haver sofrimento. E Jesus diz isso lá em João, no mundo tereis aflições, mas, para aí, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo para nos levar com ele, para nos redimir, para que nós morássemos com ele, para que nós vivêssemos com ele, para que nós soubéssemos como viver aqui, não olhando para o nosso problema e para a nossa dificuldade, mas com os olhos olhando para lá, para onde eu vou, lá para a minha casa celestial. E além disso, Deus não está longe de nós nos nossos problemas. Quando a gente passa por aflições, Ele não está alheio aos nossos problemas. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele se importa conosco. Lá no Salmo 46, o salmista diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãs, Deus usa essas pressões, Deus usa esses problemas para moldar e aprimorar nossa vida e nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus. Mas a gente quer muitas vezes que Deus resolva todos os nossos problemas. Em vez de a gente querer que Deus resolva o nosso problema imediatamente, Ele quer que você saiba que Ele tem um propósito para o seu problema, para te mudar, para te transformar, para revelar a graça dEle através da sua vida e para revelar o poder dEle no mundo através da sua vida, através da nossa vida. Lembram da história de Jó? Qual foi o propósito do sofrimento de Jó? O que a gente aprende com a vida de Jó? Muitas vezes a gente aprende, o que fica marcado na nossa mente é que ele recebeu tudo em dobro, não é? Ah, Jó recebeu tudo em dobro, opa, tem esperança para mim. Mas não é essa a lição que o Senhor quer dar para a gente. Não é isso que a gente aprende com a vida do Jó. O que a gente aprende é que Deus usou o sofrimento para se revelar a Ele, para que Ele o conhecesse verdadeiramente. No final do livro, Jó escreve, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãs, esse é o propósito de Deus na nossa vida. E eu vou partir para a conclusão. Eu não sei em quais mentiras ou em qual mentira você tem acreditado. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dor que tem afligido o seu coração e que tem plantado uma sementinha de dúvida na sua mente, no seu coração. Mas eu quero te desafiar hoje a se voltar para a palavra de Deus. A não dar ouvidos aos seus sentimentos, que muitas vezes eles gritam dentro de nós, porque dói, machuca. Mas
Eu queria te incentivar hoje, te desafiar a não dar ouvidos aos seus sentimentos, mas acreditar nas verdades que a Bíblia diz a respeito de Deus. E a despeito de qualquer dificuldade, das lutas, das dores, acreditar que Deus é bom. Apesar de tudo, acreditar que Ele te ama e que Deus é infinitamente melhor do que qualquer pai terreno que você possa conhecer. Acreditar, apesar de todas as coisas, que Ele é suficiente, que a palavra dEle é suficiente para todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. E que os mandamentos do Senhor não são para o seu mal, não são para tirar a sua alegria, mas pelo contrário, são para a sua proteção, são para o seu bem. E que Ele tem um propósito para cada um dos seus problemas, que é se revelar a você, que é aprimorar a sua vida, que é tornar você semelhante ao Filho dEle, que é fazer você conforme a imagem a seu Filho Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor grave mesmo a eternidade nos nossos olhos, que Ele grave a palavra de Deus no nosso coração, que essa palavra que está aqui na nossa mente, no nosso intelecto, que ela inunde nosso coração, para que a gente possa desmascarar todas as mentiras que Satanás tem colocado na nossa mente. Amém. Louvamos ao Senhor por essa palavra que Ele trouxe ao nosso coração. Como nós precisamos conhecer mais profundamente esse Senhor, como Ele se revela nas Escrituras, como nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos contemplá-lo e adorá-lo e viver para a glória dEle. Vamos orar pedindo ao Senhor que faça assim conosco. Santo e amado Deus, bendito és, Senhor. Adorado para todo sempre é o Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, nesse início de noite, porque o Senhor se revela a nós na Tua palavra como um Deus amoroso, um Deus que nos amou antes que houvesse céu, sol, lua, estrelas. O Senhor já conhecia cada uma de nós, o Senhor tinha propósitos maravilhosos para as nossas vidas. Na plenitude dos tempos, o Senhor mandou o Teu Filho, prova maior do Teu amor, para morrer por causa dos nossos pecados, para nos fazer Teus filhos, para nos fazer Tuas filhas amadas. Ó Deus, nós queremos Te dizer, Senhor, que muitas vezes temos criado deuses falsos, não temos nos contentado com aquilo que o Senhor é e com aquilo que o Senhor nos tem dado. E por isso, ó Deus, não vivemos a plenitude de alegria que o Senhor Jesus veio conquistar para nós com a sua morte e ressurreição. Muitas vezes, ó Deus, nós cremos nessas mentiras, vivemos de acordo com elas e não bendizemos o Senhor quando passamos por situações difíceis. Descremos da Tua bondade, Senhor. Nos agarramos em outras coisas que não o Senhor para preencher a nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita, ó Deus, que vivamos escravizadas por essas mentiras que o inimigo das nossas almas vem lançando de tantas maneiras diferentes, mas nos torna alertas, vigilantes e cada vez mais desejosas de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da Tua palavra, através da oração, através, ó Deus, do culto público, da pregação da palavra do Senhor e desses momentos que o Senhor tem preparado para nos instruir, para nos abençoar. Nós Te agradecemos pela vida de Priscila, porque o Senhor tem também aberto os olhos dela e a capacitado, ó Deus, para nos ensinar, para nos exortar e para nos edificar na Tua palavra. Que o nome do Senhor seja sempre bendito na vida dela e através da vida dela e na vida de cada uma de nós que ouvimos hoje a Tua palavra exposta com fidelidade, para que respondamos a ela com submissão e adoremos ao Senhor, que tem mostrado, ó Deus, em todo o tempo a Tua fidelidade, nos sustentando, nos trazendo de volta a verdade da Tua palavra, quando o nosso coração quer se desviar dos Teus caminhos. O Senhor é fiel em todo o tempo e é por causa da Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade, que nós estamos seguras e tranquilas. Em todo o tempo, o Senhor prometeu que nos guardaria, que ninguém jamais nos arrancaria das Tuas mãos. Nós Te louvamos por essa confiança e nós Te pedimos que respondamos a ela com obediência e gratidão em todas as circunstâncias e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora então descer para o nosso intervalo, para o nosso coffee break.
E em seguida nós vamos retornar para a palestra sobre relacionamentos. Espero que todas possam ficar para a nossa segunda etapa. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo mês, quando nós vamos ouvir sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre elas mesmas. Vamos ver quais são as mentiras que nós temos acreditado sobre esse assunto e que a verdade da palavra de Deus possa nos libertar também delas. Amém. Deus abençoe.